Olá, amigos, tudo bem? O episódio de hoje está especial. Vamos assistir a duas reportagens, uma sobre o Concílio Outonal e outra sobre um evento de missionários voluntários realizado no estado de Oregon. Começamos com a matéria do encontro que reuniu centenas de líderes mundiais aqui nos Estados Unidos. Atenção! Alcance o mundo foi o tema da reunião outonal realizada entre os dias 7 e 13 de outubro na sede mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Silver Spring, nos Estados Unidos. Os participantes do concílio são membros do Comitê Executivo, segundo órgão mais importante da denominação. O concílio teve ênfase no plano chamado Envolvimento Total dos Adventistas. O projeto prevê a conquista de pessoas para Cristo através da descoberta de suas necessidades e atenção a elas, resultando no plantio de novas igrejas. A estratégia inclui oração constante, utilização dos métodos de Cristo e o uso da rádio e TV. Durante a sessão anual, o presidente mundial dos Adventistas, pastor Ted Wilson, disse o que espera de cada fiel: todo mundo um semeador. Wilson lembrou que Cristo tem chamado cada membro, e não apenas pastores e evangelistas, para espalhar as boas novas da salvação. O concílio anual também serviu para a nomeação de novos oficiais. Marcos Faiocchi Bonfim passa a liderar em nível mundial os ministérios de mordomia cristã, cargo que ocupava na América do Sul. Elias Brasil de Souza assume como diretor do Instituto de Pesquisas Bíblicas da Associação Geral. David Trim seguiu como diretor do Instituto de Pesquisas e Estatísticas e Bill Knott como editor-chefe da Adventist Review e das edições da Adventist World. Os líderes das 13 regiões da igreja, os quais se comprometeram a respeitar os estatutos votados na última Conferência Geral, conheceram dados relevantes. De 1965 a 2014, cerca de 40% dos batizados abandonaram a igreja. Desses, 58% estariam dispostos a retornar e 63% disseram que eram jovens adultos quando deixaram o adventismo. Em resposta aos números, o presidente Ted Wilson disse que simples gestos como um aperto de mão ou chamar os jovens pelo nome podem fazer muito pela permanência de milhares nas fileiras do adventismo. As finanças também ocuparam espaço no concílio. De acordo com Juan Presto Poisson, tesoureiro mundial da igreja, a desvalorização de algumas moedas enfraquece a organização e afeta diretamente seu órgão máximo, que passa a receber menos doações. Além de planejamento mais estudado para 2016, outra boa notícia veio à tona. Foram economizados cerca de 3 milhões de dólares na última Assembleia Geral dos Adventistas. Para terminar, acompanhe as mudanças no Departamento de Comunicação. Tânia Holland e Sam Neves passam a atuar como diretores associados do pastor Williams Costa Jr., líder mundial do departamento. Tânia já exercia no ministério a função de designer, enquanto que Sam Neves, que desenvolveu o game bíblico Heroes, era associado do pastor de Waterford, na Inglaterra. Eles substituem Garrett Caldwell, atual diretor de assuntos públicos da Universidade de Saúde de Loma Linda, e Andrew Brink, editor associado das produções digitais da Adventist Review e Adventist World Magazine. Jennifer Steinmetz, até então assistente de produção da ANN Video, foi promovida para diretora de notícias do departamento. Emilon Medley tem agora a função de produtor assistente da ANN Video das comunicações mundiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Participantes de uma organização de missão adventista tiveram a oportunidade de escutar histórias maravilhosas de serviço durante o seu evento anual em Oregon. O encontro iniciou com orações pelas famílias enlutadas pelo recente atentado no mesmo estado. A Maranata Voluntários Internacional abriu a sua convenção anual com um momento de oração pelas famílias das vítimas do massacre que aconteceu no dia anterior em um colégio localizado a apenas 2h30 do local da reunião. Apesar da proximidade no espaço e no tempo, enquanto um evento lembrou o que pode haver de pior no ser humano, o outro celebrou os esforços de pessoas que fazem o bem ao próximo, provendo poços d'água, escolas e igrejas em regiões de maior necessidade no mundo. De várias partes do mundo chegaram histórias sobre o impacto da Maranata tanto na vida de quem recebe os benefícios, quanto de quem já contribuiu ao longo dos últimos 46 anos de história da organização.
Dani Poljak, experiente no ramo da construção civil, lembrou que as outras grandes construções que ele já fez podem vir a durar 20, 60, quem sabe até 100 anos, mas os resultados das pequenas igrejas e escolas construídas pela Maranata vão durar para sempre. Makos Chongimoyo afirmou que no Zimbábue e no Malawi, as escolas levantadas pelos voluntários da Maranata estão entre as melhores de cada país e que os poços agora trazem água para toda a comunidade, transformando as igrejas em centros de influência. O diretor da escola de Milo, uma das iniciativas da Maranata no próprio território americano, traduziu tudo em uma frase, dizendo que a Maranata constrói pessoas e não prédios. O pastor Gilberto Araújo, que por muitos anos serviu a igreja na África e agora serve em uma área predominantemente muçulmana, lembrou o tema do encontro concordando que sim, já estamos perto do lar. Mas antes disso, existem 500 milhões de pessoas no Oriente Médio que precisam ouvir essa mensagem. Do Brasil, os presidentes das Uniões Leste e Norte, pastores Giovanni Queiroz e Leonino Santiago, respectivamente, agradeceram as mais de 600 igrejas já construídas no país. E o presidente da divisão sul-americana, pastor Ayrton Keller, afirmou que à medida que este mundo caminha para o fim, a Maranata tem um papel fundamental a desempenhar. Outros líderes da igreja na África e na Ásia também trouxeram a gratidão e os desafios locais para o futuro. Segundo dados da Maranata, somente nos últimos anos, a organização recebeu mais de 180 mil pedidos para a construção de igrejas e escolas ao redor do mundo todo. Mas mais do que recursos para atender esse desafio e continuar levando adiante esse ministério, a Maranata precisa de pessoas dispostas a dar significado para a sua vida, trabalhando para melhorar a vida de tantos outros. Lisandro Stout, de Portland, Oregon, nos Estados Unidos, para a ANN. Bem, por hoje é só. Voltaremos na próxima semana com mais notícias da Igreja Adventista do Sétimo Dia no mundo. Até lá, se Deus quiser.